Fala, meus donos e futuros donos. Olha, nós aqui de novo, em mais uma semana, em mais um dia de gravação. E aí, a todos vocês, queria desejar boas-vindas. Estou com esse cara aqui bonito de rosa aqui, ó. Sou o Joe. Eu queria saber quem é seu barbeiro que pintou seu cabelo alinhado assim. Então, gente, brincadeiras à parte, chegou mais um episódio e a gente tem o que para dar a vocês? Uma aula. Não eu e Marcel, mas o nosso convidado. Esse é o 16º episódio, certo? E nesse episódio, a gente fez isso no último episódio e está repetindo agora em ter 2 temas, porque aí a gente abrange mais assuntos, né? E nesse episódio, teremos como tema mentoria na oficina e gestão e mecânica. Você vai aprender o que com esses temas? O impacto de ensinar e formar novas gerações e também como equilibrar a qualidade técnica e a administração de uma oficina. Marcel, a bola é tua, chuta, faz o gol e apresenta o nosso entrevistado de hoje. Cara, hoje a gente está trazendo, acho que um setor que pra gente é algo novo, bem diferente, muito né? novo. A gente, apesar de possuir carro, né, de ter ali, precisar fazer revisão e tal, mas é um setor que a gente não conhece tanto. Mas só do bastidor que a gente já teve com esse cara, já deu para ter uma noção do que é a vida, né, de trabalho dessa pessoa no decorrer dessa... E detalhe, né, até os convidados também, que foi muito mais voltado para o lado gastronômico. Tivemos algumas pessoas que trabalham em consultoria, mas é uma linha totalmente diferente. Então, é hora de aprender com outro segmento também. A gente vai explorar esse cara aqui, porque o setor dele está em alta. Ó, eu vou apresentar um pouquinho do currículo desse cara e depois eu vou dizer quem é ele. Muita gente que nos assiste vai saber quem é essa fera. É um cara que hoje é engenheiro mecânico, certo? Tem aí pós-graduado em perícias e avaliações, segurança no trabalho, já tem treinamento em veículos híbridos e elétricos, todos os tipos de treinamento que foram passados com os automóveis da Honda no Brasil, né? Por último, ele achou pouco, fez um curso técnico de administração, ele não gostou não, mas eu estou falando nada mais, nada menos do que um cara que é referência hoje, hoje não, já há um bom tempo, no setor automotivo do nosso estado. Eu posso complementar que faltou aí? O quê? Se existe mecânico mais cheiroso do que esse, eu cego, mano. O bicho tá no cheiro. Empreendedor, mecânico não é empreendedor, viu? O cara tá cheiroso mesmo. Meu filho. E outra coisa, é um cara assim que é referência no setor automotivo do nosso estado. E ele é só conhecido como Luiz da Honda. Meu amigo, muito obrigado por ter se disponibilizado, por estar aqui com a gente. Okay. Obrigado pela presença e seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite. Vamos tentar trazer aí algumas informações automotivas, poucas, né? Que eu tenho poucas informações a passar. Um pouco do conhecimento da administração de uma empresa familiar, que você sabe que é super complicado. Sim, com certeza. Mas a gente quer levar esse legado para outras pessoas também, como a gente, no decorrer dessa conversa, a gente vai descobrindo aí eu costumo dizer que são essas pérolas que estão aí enterradas e a gente está limpando essas pérolas, esses diamantes que por enquanto ainda são carvão, mas a gente está lapidando e criando diamantes aí para o mercado de trabalho. Cara, aí, coisa boa. Já deu pra sentir, né? É sensacional, cara. Gente, eu queria que vocês ficassem até o último minuto, como todos os episódios vocês fazem. Por quê? Eu digo sempre que a gente faz 2 podcasts. A gente tem o hábito de entregar um convite e nessa entrega de convite a gente faz um bate-papo para tentar entender também algumas linhas, né? Alguns assuntos que dá também para destrinchar aqui. Nós formamos através disso um roteiro para entender melhor cada um. Mas nessa conversa que a gente teve no dia da entrega do convite foi sensacional e assim, a história do Luiz é de resiliência do início ao fim. Então, fica por aí, papel e caneta na mão, como sempre, para anotar cada insight, cada dica, que além da experiência mecânica, né, na área, tem também a experiência de vida do Luiz, que vai te ensinar demais. Então, antes de começar as nossas perguntas, eu queria mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores. Está aqui nessa mesa mais uma vez, no 16º episódio, a Panificação e Restaurante Ferretti, com seu kit festa, uma parte do seu kit festa, né, que não só se resume nisso, Marcelo. E a todos que querem fazer sua festa, eu super indico
a panificação e restaurante Lembrando que a Ferretti. Ferretti tá com delivery agora, funcionando topado, né? O kit fecha também tá lá no site, então precisou, não quer se deslocar até lá, a gente sabe que o trânsito tem hora que fica atrapalhando ali, então vai lá e pede no delivery. E sem medo de errar, um dos melhores self-service sem balança de Maceió. certeza, de com Maceió. certeza. Então, a panificação e restaurante Ferretti, nosso muito obrigado. Agradecer também a Agra e Silva, né? O nosso Esse é bom. escritório de assessoria contábil. Esse é bom, Já ouvi com falar, obra. Agressivo. Ó, falar dele. você precisa conhecer, viu? Já ouvi falar. Você precisa conhecer a qualidade do serviço desse escritório. A você que tem empresa, né? Tá precisando apenas de uma visita para bater um papo e entender o quanto certeza. existe de conhecimento na equipe, nos sócios dessa empresa. Fique à vontade, siga o Instagram e também acompanhe o dia a dia do escritório. Agradecer também a L Placas do nosso amigo Felipe. Com certeza. Precisou mudar a sua placa do carro ali, tá precisando de uma placazinha Mercosul. Fala com essa galera, delivery topado, vai pra onde você tiver. Esse aí vai pra onde você tiver, de verdade. Se você tiver lá no sul, precisando de uma placa daqui, os caras vão dar um jeito de entregar. Exatamente. Agradecer também Oxi Menu, né? Do nosso parceiro Miller, né? Você que trabalha com restaurante, pizzaria, bar, tá precisando de um sistema Alimentação didático, fora do alimentação fora do lar, você vai usar o Oxi Menu, né? Um sistema didático, dinâmico e muito prático para toda a sua equipe utilizar e para você também, como gestor, acompanhar, né? Com certeza. Tudo da sua empresa. E por último, não menos importante, Thomas Burger, né? Por último não, que ainda tem um outro mais aqui. tem Peraí. mais pô. um. Thomas Burger é você que nunca foi, né? Fica ali próximo do aeroporto. Muito bom, muito aconchegante. Eu conheço o dono, ele é gente boa. Tô O lanche é também, bom, tô rápido. sabendo. O lanche é muito bom. E, né, prestigiando também a marca do nosso convidado, a Master Essa aí eu Serviços conheço também, viu? Automotivos. Você também é cliente, né? Rapaz, esse daí eu depois que eu conhecia, nunca mais fui em outro Nunca mais lugar. deixou de ir. Com certeza, Então, pode confiar. fica ali no Zé Tenório, não é isso? Isso. Vou antecipar aqui já. No Zé Tenório, é você que precisa conhecer. Acompanha também as redes sociais. Eu vou deixar aqui, a minha produção vai deixar aqui embaixo as redes sociais da arroba, Master, isso. o arroba, e vocês também seguem, porque você que está assistindo tem carro, e se você não tem, você vai ter. Então, quando Com tiver, certeza. vai precisar Tô da melhor profetizando, digo. Master. Beleza? Então, Marcel, apresentados os nossos patrocinadores, dado as boas-vindas, é contigo. Enquanto tu faz a pergunta, eu experimento essa delícia da panificação Ferretti. Rapaz. Fica à vontade aí. Luiz, cara, a gente sempre gosta de saber, e a gente fica sabendo nos bastidores, né? Qual foi a trajetória até chegar hoje na marcha, lógico. Certo. Mas, assim, eu queria que você contasse um pouquinho como foi que surgiu o nome Luiz da Honda, né? Luiz Sim. da Honda ali. E como foi que você se descobriu como empreendedor, apesar de ter trabalhado muito tempo na própria Honda? Sim, Queria que você sim. contasse um pouquinho pra galera como foi que isso aí aconteceu. De início, eu não tinha vontade de montar empresa. A verdade é essa. Tá? Minha vontade era permanecer na concessionária por um bom tempo, até chegar a me aposentar e dizer assim, ó, parei, não quero mais, só vou mexer só nos meus carros em casa. Mas a vida, como fala os melhores do mundo, a vida é uma caixinha de surpresa, né? Desse jeito. Aí o Joseph Klimber lá quem falava tudo muito interessante, era É uma resenha verdade, aquilo lá. é verdade. A melhor história de resiliência é de Joseph Glimmer. Exatamente. Então, o que acontece? A vida me proporcionou algumas situações que me levou a abrir meu próprio negócio. E muitos não acreditavam no negócio que eu queria abrir. E comecei devagarzinho, na porta de casa, com a necessidade de complementar o meu salário. A verdade é essa. E logo após fui para uma área privada, abri uma oficina. Essa oficina foi crescendo e hoje chegou a Master Serviços, né? Hoje nós temos lá 13 funcionários no total, minha família dentro, minha esposa, filhos, minha nora, que amo de paixão, né? Sou apaixonado por minha família. E assim, minha vida começou muito cedo na área mecânica. Meu pai queria que eu fosse ser médico. E disse assim, meu filho, eu vou querer que você estude medicina. Vou mandar você para São Paulo para ficar na casa do seu tio. Eu cheguei para ele e disse, pai, não quero. Porque lê muito.
E leitura não é comigo. Eu gosto de quebrar a cabeça e resolver problema. Essa questão de leitura, pra mim, não dá muito certo. Negócio estático, né, Luiz? Você fica muito tempo parado ali, tá aquele negócio todo. Não era pra mim. E também tem o sangue, né? Você mexer com sangue não é toda hora que você tá apropriado pra tal. Só que com o passar do tempo, eu comecei com mecânica aos 11 anos de idade, com coisa leve, trator, carregadeira, caminhões e por aí vai. Coisa simples. Tive a oportunidade de vir para Maceió, lá em 97, 98, e fui trabalhar numa empresa chamada Cris Autoservice. Com 4 meses me tornei chefe de oficina. A Cris Autoservice fechou e eu fui para a Agrimac trabalhar com o mesmo material. Porém, não tinha um movimento tão bom. O proprietário criou a Agrimac Motos, que foi Suzuki, e eu fui o primeiro técnico em Alagoas a fazer o curso S1 e S2 da Suzuki Motos. Isso me possibilitou o conhecimento de uma coisa que no período era muito chato, que era a seleção de bronzinas para montagem de motores. Mas o que acontece? O meu instrutor lá em Jundiaí disse o seguinte: mecânica é igual para tudo. Vai de um motor de roçadeira a avião. O que muda são características técnicas. E isso eu fiquei gravado. Gravou na minha mente. Eu costumo dizer que está enraizado na minha mente essa informação. E aí, eu tive a possibilidade de futuramente ir para Suzuki Veículos. Quando chego na Suzuki, passei 4 meses, tive lá um desentendimento com a proprietária e eu conheci Verinaldo Chikuta. Chikuta me convidou para ir fazer uma visita na Honda. E aí, nesse período, eu só consegui passar aí por volta de quase 13 anos lá na concessionária, apenas. De quando a quando? Eu fiquei período? De 99, 2000 até 2013. Só. 99 a 13. Então, viu pouco carro da Honda. Pouca coisa. A gente começou com o faturamento da mecânica lá no período, era 14 mil reais mês. E aí a gente foi dando um boom, foi aumentando, e quando eu saí da Taiyo, o faturamento de mão de obra era por volta de 90 mil reais. Só mão de obra. Eu tinha uma equipe, evoluiu no seu exatamente. período, né? Eu tive uma equipe de aproximadamente 5 mecânicos, mas eu ainda entrava na funilaria, na pintura, no lava-jato, na questão de preparação, entrava também na manutenção da própria concessionária. E aí isso eu absorvia como um conhecimento a mais. Um dia eu posso precisar de tal coisa. Hoje a gente percebe que os jovens têm uma determinada mentalidade. Eu só quero tal coisa. Isso é suficiente. Tá bom demais. Não. Hoje eu tô com 47 anos e eu quero mais. Eu não paro. A minha ideia, o meu pensamento, né, a minha cabeça é voltada para empreender. E aquilo que estiver dentro da área mecânica eu quero abraçar com unhas e dentes. Isso foi um pouco da minha trajetória. Foi fácil? Não foi. Não é fácil. Porque eu já entrei na vida, a partir do momento que eu nasci, já desacreditado. Porque minha mãe, antes de mim, teve 3 abortos. E aí, para que ela pudesse ficar grávida de mim, ficou 72 horas deitada numa cama com as pernas para cima. Fazia todas as necessidades na cama. E quando eu nasci, que eu já me entendia por gente, isso ecoava no meu ouvido. Você só tá vivo porque eu passei 72 horas deitada na cama com você com a perna para cima, que não sei o que, tá aquele negócio todo. Era meu incentivo. Um sacrifício, ó. Exatamente. Era aquela coisa. Um dia eu saio dessa situação. Porque hoje, quando você vai reclamar alguma coisa para qualquer jovem, ele faz logo biquíni, porque não sei o que, tá aquele negócio todo. Não, meu foi porrada mesmo. Então, eu não tive facilidade na vida, né? Às vezes eu me cobro de algumas coisas que não acontecem hoje na minha vida, com os meus filhos, por exemplo, mas eu acredito que é sido da minha própria criação, daquilo que eu vivenciei no passado. Mas eu tento aos poucos ir modificando essa situação. E graças a Deus hoje meus 2 filhos estão dentro da empresa comigo. Algo raro, né? Exatamente. Ontem eu recebi uma visita de um proprietário de oficina que ele disse, cara, você é uma coisa à parte. Porque você tem seus 2 filhos dentro da sua empresa hoje, você tem que botar a mão pro céu e agradecer a Deus. Não, e eles são apaixonados, pô. Eu costumo não é só estar lá dentro, né? Eu costumo dizer que eles não têm sangue nas veias, ele tem óleo queimado nas veias, entendeu? O Luiz Henrique
é fascinado por carro preparado, turbo. O João é fascinado por a questão administrativa, tá entendendo? Que também faz parte da empresa. Sim. Sem administração, você não vai ter empresa. Exatamente. Né? Por mais que a mecânica seja boa, se a administração não vai bem... Você tem que... Eu tive que conhecer de A a Z dentro da empresa. E você fez isso no período que era colaborador. Isso, né? exatamente. Você conta que passou por diversos... Você chegou a pintar o chão da empresa. E nem era a sua função. Eu era chefe de oficina, tá? Eu era chefe de oficina. Não precisava estar pintando o piso, mas eu queria fazer aquilo ali para dar o meu melhor. Precisava, mas você tinha o poder de direcionar ou contratar. Isso. E você sempre foi lá e fez, não é verdade? Arregaçava as mangas e não tinha vergonha para isso. Eu acho que, apesar de você não ter percebido lá atrás que estaria hoje empreendendo na sua oficina, hoje que eu falo desde que você abriu, né? Sim. Mas o fato da sua curiosidade, de você entender que existe a necessidade de circular em outras áreas, mesmo que não seja sua obrigação, fez você, de certa forma, involuntário ou não, se preparar para quando você tivesse o seu negócio, ele ser do jeito que ele é. Exatamente. Do padrão que ele é. Exatamente. Né? É importante isso que você falou, assim, de uma geração nova, que é o que a gente fala o tempo todo, né? De uma geração nova que às vezes não procura entregar um pouco mais ou aprender até um pouco mais para poder ser melhor, se destacar. Isso. Né? E a gente é o tempo todo falando, rapaz, faz isso aqui, tenta fazer isso, até com um primo, com um familiar, com alguém de mais próximo, um amigo, sei lá. E a gente fala, ó, rapaz, eu acho que você está entregando pouco. Você está entregando só o que lhe pediram. Isso. Para você ser melhor, ou receber mais, ou até conseguir uma vaga melhor, você precisa entregar um pouco mais. É essa a necessidade que a gente sente hoje no mercado de trabalho. A visão do mercado é o seguinte, eu quero o profissional, eu vou pagar comissão profissional porque eu quero ganhar mais em cima dele e ele também vai ganhar em cima do que ele está produzindo. Todo mundo ganha, né? A visão é essa. A minha visão é oposta a isso aí. Se eu tenho um trabalho bem executado, eu vou ter um cliente satisfeito. E um cliente satisfeito faz outro. Mas se eu tiver um cliente insatisfeito, eu vou ter 10 que nem me conhecem, mas nem pisam na minha empresa porque ele escutou alguém falando mal da minha empresa. Ele não quer nem arriscar. Exatamente. Essa é a minha visão. E entendo essa sua visão, porque quando você trabalha baseado na comissão, você constrói colaboradores que estão fascinados em apenas vender. Isso. Concorda? Isso. E aí o cara que só vende, ele não fideliza. Até porque a empresa não é dele. Ele quer vender, fazer um serviço mal feito, oferecer muita peça que não precisa. Sim. Né? E do contrário disso, você faz fidelização. Né? É tão provável que hoje você tem mais de 5.000 clientes cadastrados. Então, são 5.000 clientes que voltam. Isso. Né? Isso é uma prova de um serviço bem executado e uma equipe que trabalha. O cadastro, por exemplo, é uma coisa que muitas oficinas não tem nenhum número do WhatsApp do cliente. E vocês têm a informação, vocês têm praticamente a informação que um plano de saúde tem. Vocês têm o que foi feito, os dados da garantia do histórico, que é importante demais. Então, assim, fideliza demais essa qualidade do serviço. Vezes, né, às vezes que eu já estive lá fazendo revisão, eu vejo os clientes ser chamados pelo nome, pô, dentro da oficina. Entendeu? Sim. Então, isso mostra a familiaridade que existe ali do prestador de serviço, né, da oficina para com o cliente. Isso, exatamente. Então, isso aí é de uma afinidade tão grande com o cliente que ele realmente se sente, poxa, o cara realmente me valoriza aqui como cliente. Sem dúvidas. Ele sabe o que é que eu preciso, qual que é que o meu carro precisa. Às vezes, já aconteceu com você ou não aconteceu? De um cliente lhe perguntar uma dica para comprar um carro. Vários clientes fazem isso. Entendeu? Isso é de uma confiabilidade muito grande. Demais. Teve um cliente que foi comprar um veículo seminovo e foi numa determinada loja e o cara da loja é amigo meu. Só que ele não sabia que o cliente era meu cliente. Seu cliente. Aí ele disse, cara, eu fico com o carro. Agora o meu mecânico tem que dar uma olhada e eu quero levar o carro para ele. Ele disse, rapaz, porque fica difícil, que não sei o que e tal, que negócio eu saí com o carro daqui, que tava no feirão ali no Jaraguá, no centro de convenções. Quem é o seu mecânico? Ele disse, rapaz, é um cara que tem uma oficina lá no Barro Duro. Aí ele disse, eu tava no Barro Duro na época. Né? E aí ele já ficou com a orelha em pé, disse assim, qual o nome dele? Esse é o Luiz, trabalhou na Honda. Aí ele fez, aquele safado é meu amigo.
Você pode comprar o carro e levar para ele. Ele disse, não, só compro ele olhando primeiro o carro. E aí teve aquele problema, não dá para sair, porque tem que manobrar e tal, aquele negócio todo. Luiz, você pode descer aqui no Jaraguá? Posso. Só não posso agora. Mas daqui a pouco eu apareço aí. O que foi que aconteceu? Eu disse, eu tô com um carro para compra e só compro a partir do momento que você analisar. Tranquilo. Não sabia que ele estava comprando com esse amigo Nem meu. onde era. Desci. Centro de convenções. Chego no centro de convenções, ele mandou a localização em tempo real, eu fui bater lá. Quando cheguei lá, que era a oficina que era a loja desse amigo meu. Aí eles, olha, eu não quis nem falar contigo que tu ia esculhambar comigo no telefone. Eu digo, não, você sabe mesmo que eu faço isso porque meus amigos tudinho tem que aguentar a minha chatice. Aí ele, não, velho, não, tudo bem, veja o carro aqui. Quando eu olhei de lado, já percebi uma coisa irregular no carro. Chamei ele, o dono da loja. Ele disse, fulano, tá aqui, ó. Olha o problema que tem aqui no carro. Ele disse, rapaz, eu não vi isso não. Abre o capô dele. Quando a gente abriu o capô, que eu vi que foi recuperado a frente do carro, eu disse, ó, o carro é fraco. Não compre. A mulher deles, não, rapaz, pra que você vai dizer um negócio desse? Eu disse, olha, amanhã ou depois ele leva o carro pra qualquer pessoa pra fazer qualquer tipo de trabalho e vai identificar isso aqui de testa. E a credibilidade fica onde? Minha palavra ficou aonde? Vou jogar embaixo do tapete? Não jogo. Você Não, mas você não podia fazer... Posso. Você é amigo do dono da loja, né? Mas é amigo do seu cliente. Exatamente. E outra coisa, você tem que ser profissional. É isso que eu ia dizer agora. Isso. Você Entendeu? tá sendo sincero com todo mundo, né? Exatamente. Você Então não detonou o cara da loja. Você quer vender o carro, faça o serviço correto. Eu apanhei o carro assim. Então você primeiro avalie corretamente o carro que você vai adquirir para sua loja para você vender para o seu cliente. Porque o seu cliente, comprando agora, ele gostando do seu trabalho, ele vai comprar outros carros a você. É verdade. Aí depois de um certo tempo a mulher dele realmente assim, realmente você tá certo, eu tava fazendo errado, me desculpe aí, tá, aquele negócio todo, pronto, acabou. Ele não vendeu o carro para esse cliente meu, vendeu para uma outra pessoa, baixou um pouco o valor do carro e foi sincero com o cara. Na venda. Tá isso aqui, você resolve. Agora, isso aqui eu não vou resolver. Beleza, ficou uma coisa mais interessante. Sim. Entendeu? Sim. Mas eu não vou nunca queimar o meu nome ou sujar o nome de alguém para ajudar um lado... o outro lado. Até que, como você bem colocou, leva uma vida pra gente construir um legado. Né? Isso. Sem dúvida. E minutos pra ele ir embora. Embora. Por água abaixo, né? Como você falou, se sai um cliente daqui satisfeito, eu ganho provavelmente mais um cliente. Isso. Ou só ele como cliente. Mas se sai um insatisfeito, eu vou perder uma porrada de gente. Exatamente. Então Muita imagine gente que vai junto, uma indicação, né? Uma indicação é uma coisa pesada. E assim, nos dias atuais, as pessoas estão muito sensíveis a críticas, sim. a opiniões. E aí o que acontece com isso? Quando você vai dizer algo positivo ou negativo sobre essa pessoa, você não sabe qual vai ser a reação dela. Eu costumo dizer que é o seguinte, tem pessoas que dizem assim, se você for chamar de senhor, ele acha ruim. Se você chama de você, ele acha ruim. Você não sabe como vai chamar a pessoa. Você tá entendendo? Tá muito complicado o dia de hoje. Tá difícil, realmente. Então você tem que ter uma posição. Minha posição é essa. Hoje eu recebi um carro de Aracaju. O cliente tá de passagem. Deu um problema lá no modulador do ABS. E também no interruptor do freio de estacionamento. O João Pedro deu lá uma olhada e tudo. Ó, o interruptor tá com problema, tem que substituir. Agora, ele deu um outro problema, a gente só vai saber resolvendo primeiro esse. Resolveu o primeiro problema, acendeu a lâmpada novamente, o cliente veio. Disse, ó, isso aqui, o procedimento é esse. Demora aproximadamente um dia para reparação. Mas eu posso lhe ser sincero. Você não é de Aracaju? Sou. Volte. Você vai procurar fulano de tal, que tem uma oficina mecânica lá. Nós fizemos treinamento juntos em Aracaju, na Honda, desculpa. Ele tá com a oficina dele lá. E pode procurar que esse cara é um cara de confiança. Eu faço com um rapaz chamado... Aí ele disse o nome do rapaz. Eu disse, é sócio dele. Rapaz, é sócio dele. Pode chegar lá e entregar ouro em pó. Que eu garanto o serviço dos dois. Aí ele tentou falar com o camarada e eu falei com um amigo meu. Ele me atendeu de prontidão. Estou com um cliente seu aqui. Na realidade, Severino é quem atende. Aí ele... Pegou o telefone, falou com o cliente. Tudo certo. O cliente olhou para mim assim, muito obrigado pela sua sinceridade. Tchau. Não deixe, se eu vir para cá, acontecer novamente, não deixe de vir para sua oficina. Cara, isso é gratificante. Você tá entendendo? E vindo de um mecânico, essa é a melhor resposta para qualquer problema. Exatamente. Sem dúvidas. Tá entendendo? Ô Luiz, deixa eu tirar uma dúvida. Teu sobrenome é? Lourenço da Silva. Lourenço. Em que momento tu percebeu que tu tinha perdido teu sobrenome?
Eu perdi meu sobrenome aproximadamente em 2001 para 2002, quando nós criamos um atendimento diferenciado na concessionária. Nós fazíamos um atendimento 24 horas. E esse atendimento era dividido em 4 pessoas. Só que 2 eram técnicas e 2 eram administrativas. O carro do cliente quebrava a hora que fosse. Entrava em contato com um, aí a gente dizia, nós 4, nós não podemos desligar o telefone. Caramba. Se tiver 40%, bota para carregar. Na época, era a época do 6120. Tá entendendo? Deixa carregado, negão. Não descarrega. O bicho plugado lá, 4 horas, 5 horas para carregar, mas tinha que estar carregado. Plantão e pesado. Aí a gente saía de madrugada. Eu fui atender cliente em motel. Isso foi um projeto criado pela Honda ou foi um projeto da Tayo? Da Tayo. Foi um projeto da Tayo, que inclusive em um treinamento de recepção técnica, eu apresentei isso lá na apresentação. E inicialmente eles fazem um trabalho muito interessante, que é um sistema de ensino IST. Individual. É um sistema de treinamento individual. E quando eu cheguei lá para a apresentação, a média que eu tive foi 6. E no decorrer do treinamento eu saí com nota 9,8. Através da apresentação desse trabalho. E isso nos proporcionou a perda da identidade própria. Identidade própria. Sobrenome, pelo menos, né? Luiz da Honda. Quando o cara agendava lá no telefone dele... Luiz da Honda. Tchau. Ainda mais que Luiz é um nome comum, Comum. Né? Então, Luiz Lourenço, tem uma porrada de Luiz Lourenço aí. Eu conheci eu tenho um cliente que é Luiz Lourenço. Ele é professor lá na Paraíba. Ele é daqui de Maceió, passou no concurso público lá e, por incrível que pareça, faz serviço comigo. Todo ano, quando ele vem visitar os pais aqui, ele faz a revisão do carro comigo. Eu acredito que eu estava dizendo isso ao Thomas antes de ir lá na oficina, né? Rapaz, eu acho que o cara que tem um carro da Honda de 2010 para frente, dificilmente ele não conhece o Luiz da Honda. Pura verdade. Dificilmente. É porque virou realmente uma grande referência. Eu né? conheci esse nome lá em 2017. Eu nem sonhava. Hoje tenho amizade com o Henrique, com a Letícia. E hoje com você também. Mas eu não lhe conhecia, não sabia quem era e conheci através de um amigo. Fui dar uma carona a ele lá porque ele deixou o carro dele na sua oficina. Sim. Aí assim, como o Thomas falou, eu acho que da mesma forma que... O dono do negócio acaba virando Eu perdi meu sobrenome, né? Também, que meu nome agora é Thomas Burger, em todo lugar. Na questão da referência para a montadora do carro, é porque o cara realmente fez uma história com aquilo ali, né? Eu fui fazer um treinamento certa vez lá em Recife e o pessoal, quando nós chegávamos no centro de treinamento, era como se chegasse... os caras que resolviam problemas. Então, por exemplo, a montadora ia criar um plano piloto, um treinamento de Express Service, que é serviço rápido. Nós éramos, no período, a primeira concessionária a fazer, digamos que, o pit stop. Por quê? A gente, através da seriedade daquilo que nós fazíamos, criou um vínculo muito, muito fechado com a montadora. Então, tudo que ia fazer, primeiro passava por a gente. O projeto piloto era você. Era nós. Nós éramos... Era uma equipe muito boa também, né? Excelente. Nós tínhamos, há 10 anos, a melhor concessionária do Nordeste. E em 3 anos, em 2007, nós conseguimos a 3ª melhor do Brasil. Que isso aí nos proporcionou 4 dias lá em Interlagos, onde fomos para treino livre, classificatório, corrida, jantar na Honda com Rubens Barrichello. Então, assim, foi uma coisa... Foi um dia de princesa, a gente costuma falar. Entendeu? Aí, com isso, nós ganhamos também um espaço para o setor de peças. Aí tivemos os 2 de mecânica. E também a diretoria foi para o Japão, para conhecer a fábrica da Honda no Japão. Por esse trabalho que a gente começou a executar. E isso eu tirei como lição e trouxe para minha empresa. Trouxe do mesmo jeito. Muitas das vezes eu saio e vou atender cliente na casa dele. Você está entendendo? Agora, hoje, existe uma grande dificuldade sobre essa questão de diagnóstico e atendimento na casa do cliente.
Devido aos carros estarem mais tecnológicos, nós temos muitos equipamentos para testes. Não dá para deslocar. Aí não dá para deslocar. E aí a gente faz a remoção do veículo até a oficina através de guincho plataforma para daí fazer um diagnóstico preciso. É muita particularidade, né? É. Você falou aí que hoje você tem uma empresa familiar e que seus 2 filhos estão lá, sua esposa, nora. Eu sei que não é fácil, né? A gente sabe que lidar com o lado profissional e o lado familiar dentro do mesmo ambiente, né? Exatamente, todos os dias, né? Eu sei que é muito difícil, mas quais as estratégias que você, como líder e cabeça pensante do negócio, utiliza para desenvolver isso de forma tão eficaz? Isso é uma pergunta muito, muito grandiosa, eu costumo dizer. Não minto para ninguém. A minha primeira opção foi colocar o Senhor Jesus dentro da minha empresa. Ele é o cabeça do negócio. Eu só administro. E aí ele vai me dando direções de como manter a minha empresa. Outra coisa que eu faço aí em particular. Eu costumo andar com pessoas que me levam para frente. E aí isso me proporciona uma seleção de pessoas. Eu começo a selecionar pessoas. Quem realmente eu posso contar? Dentro disso, uma das pessoas que eu mais me apoio é minha mulher. A minha esposa está comigo por cima de pau e pedra. Então, minha esposa é cabeleireira formada, muito boa, uma profissional que iniciou o processo de trabalho dela aos 15 anos de idade, lá no interior. Fez diversos cursos no Senac, fez outros de capacitação com outras pessoas por aí. E ela saiu do salão de beleza dela, que nós tínhamos em casa, e eu botei dentro da minha empresa. Começou por aí. Abriu mão, né? Qual o grande problema? O grande problema é que você é marido e você é patrão. Onde é que está o choque? Aí é aquela história. Nem toda hora você está certo, nem toda hora você está errado. Ah, por que isso? Porque você está certa, minha filha. Ah, porque eu errei nisso. Você está errada. E assim vai. E começar a conduzir. Então, eu comecei a me reaprender. Eu era um cara muito explosivo. Era um cara estourava com tudo. E muitas das vezes, quando eu vou tomar uma decisão, não tomo a decisão naquela hora. Eu aprendi a sair um pouco da situação, tomo uma água, um café, pego um carro para dar uma volta. Tem um carro para escutar um barulho, eu pego aquele carro, dou uma volta. Tira a mente daquele lugar. Saio daquele problema naquele momento ali e depois eu tomo a decisão. Porque de cabeça quente não se resolve nada. Verdade. Tem um estudo, né? Essa é a minha estratégia, você tá entendendo? E aí o que acontece? Mas aí eu tenho os filhos. Tem o Luiz Henrique que tem a minha personalidade no passado. E a psicologia explica que quando você tem um filho que você bate muito de testa com ele é porque você era igual a ele, mas não quer reconhecer. E aí o que é que eu tenho que fazer? Poxa, eu tenho que trazer esse cara junto de mim. E muitas das vezes eu tenho que estar junto dele para gostar do que ele gosta, mas eu não gosto. E é extremamente difícil de fazer isso, porque as pessoas não entendem que quando você quer orientar, você já passou pelaquela fase. Isso. E está tentando só fazer com que ele ultrapasse aquelas fases. Exatamente. E chegue, mas pular, né? Em certas idades, as pessoas parecem que é necessário passar por tudo, enfrentar e... Uma coisa que eu aprendi, que a vida me ensinou e eu vejo outras pessoas falarem sobre isso. O único homem que quer que você seja melhor do que ele é só seu pai. Eu aprendi isso também. Verdade. Tchau. Concordo Outra pessoa não quer. Ninguém quer que você seja então, melhor que ele. Meu pai era motorista de ônibus. Motorista de caminhão. E ele queria que eu fosse motorista de caminhão em um determinado momento. Ô, Luiz, sem te interromper. Fala essa frase, olhando para aquela câmera ali. O único homem... Puxa um pouquinho o microfone. Essa aqui. O único homem que quer que você seja melhor do que ele é só seu pai. Outro, nenhum. Só ele
quer que você seja melhor sendo filho, sendo profissional melhor do que ele, é só seu pai. Não tenho mais meu pai junto comigo. Meu pai se foi vai fazer 10 anos. Mas aquilo que ele passava para mim no seu dia a dia, até hoje tá encasquetado dentro de mim. Meu pai sempre disse o seguinte: homem só é homem com papel na parede. Ele só tinha quarta série. Meu pai é da época do Mobral. Cálculo matemático básico, ele fazia assim, ó, ligeirinho. Eu às vezes perguntava a ele: rapaz, o pior de tudo é que eu não tô sabendo quanto é 78 vezes 12. Ele já dava o resultado. Meu pai era desse jeito. Caligrafia do meu pai era impecável. Eu procuro uma caligrafia igual aquela. Então meu pai foi um exemplo para mim. Tinha os lados negativos dele, mas ele dizia o seguinte: o que é mal meu, deixa para lá. Agora o que é bom, você multiplique. Absorve e melhore. Então quando ele ficava chateado, quando às vezes eu, para brincar com ele, pegava um carro e dava um soco na hora da troca da marcha. Aí ele batia no banco, ou batia na minha perna. Meu amigo, você aprendeu a dirigir desse jeito aonde? Eu não lhe ensinei dessa forma. Isso aqui não é um bicho bruto. Então, foi dessa forma. Meu pai morava em Anadia, eu aqui em Maceió. Eu saía daqui, quando chegava lá, muitas das vezes eu não queria ficar com meu pai no quintal. Por quê? Nós começávamos de A a Z, aproximadamente 3 da tarde, 4 da tarde, no sábado. Ele só queria parar 2h30, 3 horas da manhã. Meu amigo, eu tô com fome. Eu também, mas tá tão boa a conversa aqui, vamos ficar por aqui? Então era uma coisa gostosa, entendeu? E ele me ensinou outras coisas. A exemplo, meu pai era metido a curioso, a pedreiro. E uma vez ele chegou para mim: você sabe como é que você vai aprender? A partir do momento que você olhar e dizer assim, ó, deixa eu botar uma massinha na parede. E foi isso que eu fui fazendo no meu dia a dia. Quando criança, quando 12, 13 anos de idade, eu já fazia solda elétrica, solda de maçarico, queimei olho, cheguei em casa, minha mãe cortando batatinha para botar no olho para eu dormir, que eu não conseguia, porque no outro dia eu tinha que trabalhar. Fui operar trator, tinha 12 anos de idade. Caramba. Em Anadia eu era conhecido como o menino do tratorzinho. Com 12 anos eu tava puxando lixo na cidade. Você contou que com 8 anos fez um telhado da sua casa. Fiz um telhado da casa da minha mãe com 8 anos de idade. Precoce. Então eu costumo dizer que eu sou meio doido de ser, né? Mas é a vida do empreendedor. Agora quer me matar? Bota pra fritar um ovo, pronto. Matou. Eu faço uma casa, nega. Eu faço a casa. Agora cozinhar, esqueça. Também não dá pra querer tudo não, nega. Lavo o prato, varro a casa. Mas cozinhar não é meu forte. Me matou. Né? Tem esse desconto. Né? Pelo menos isso. Ô Luiz, o que é que você faz hoje, né, para se destacar num mercado tão competitivo, né? Sabemos que muitos mecânicos, né, como você fez na vida, trabalhou por um período, depois construiu sua oficina, ali trabalha em casa no começo e tal. Hoje você tem lá, a gente viu que tem 5 elevadores? 8 elevadores, perdão. 8 elevadores. Né? E assim, você percebe o carinho, o cuidado, mas muito mais que essa gestão, também o se destacar no mercado. Todo mundo que, como o Marcel falou, disse: Marcel, preciso fazer minha revisão. Eu disse: bicho, tem o Luiz da Honda, que é no Zé Tenório, é um pouquinho mais longe de você, mas ali eu garanto, eu deixo meu carro e vou embora trabalhar. Então assim, o que é que você acha que você fez durante esse tempo, né, que já existe a oficina, para se destacar no mercado? Thomas, eu sempre fui um cara curioso e sempre quis estar na frente, né? O pessoal diz que todo negro é adiantado, então eu sou negro, com todo orgulho do mundo. Isso. Mas eu quero estar na frente de todo mundo. Então eu estudo. Eu não me adianto em chamar a atenção, me adianto em resultados. Exatamente. Né? Aparece um treinamento, eu dou um jeito lá e vou para esse treinamento. Teve um treinamento para híbridos e elétricos e fui fazer os 2 treinamentos. Eu estou aguardando abrir solda e manutenção de baterias. Mas eu já fiz contato com um cara lá em Santa Catarina para fazer uma visitação lá na oficina dele, que trabalha só com eletrificados. E se Deus quiser, esse ano eu quero partir para lá. Esse mês agora, dia 25, eu estou indo para Automec. Vou para o setor de eletrificados. Eu não quero uma outra coisa não. Vou para o setor de eletrificados e tentar resolver alguns problemas existentes no meu dia a dia
com empresas específicas. Não sou de perder tempo. Eu não vou, vamos lá, não vou para o shopping. Eu preciso comprar um sapato no shopping, é exemplo. Aí eu não vou estar olhando a caixa de bombom, não vou olhar o relógio. Não, eu vou comprar. É o foco, sapato. Meu foco é esse. Isso, chama os focos. Eu precisei uma vez comprar um sapato, gastei 15 minutos em escolher, pagar e ir embora. Não paguei nem o ticket do estacionamento, que na época era 20 minutos lá em cima no Shopping Pátio. Caramba. Então, eu saí muito rápido. Você tá entendendo? Eu sou muito prático para essas coisas. E nem passou um dia antes pra ver e escolher, né? Não, Você é foi na no hora. dia. Entendeu? Isso aqui é foco. Então, precisar de um curso. esse é o meu destaque. Eu costumo dizer que é o meu destaque em relação a poder se destacar no mercado de trabalho. Conhecimento técnico. Se atualizar, né? Antes, teve uma determinada pessoa que disse, rapaz, não sei por que você viaja tanto. Eu disse, olha, antigamente existia uma empresa que injetava conhecimento em mim, que era a Honda. Pagava para você ter Hoje sou eu quem tenho que injetar o conhecimento. Isso. E trazer o conhecimento para sua equipe, né? E aí eu distribuo. Você tá entendendo? Eu não sou aquele tipo de cara de guardar, reter esse conhecimento. Eu pego a minha equipe e distribuo. Sábado agora já estava pronto para um treinamento interno, porém, 2 iriam viajar e mais outro teve um problema pessoal que vai ter que resolver no sábado agora. A gente já adiou para o outro sábado, porta fechada, pego meus carros, boto no elevador e vamos trabalhar por aqui. Então eu preparo a minha equipe para tal. Para que a gente tenha a mesma forma de trabalho, não fuja da forma de trabalho. Equipamentos, gosto de investir em equipamentos, para que também me proporcione um diagnóstico rápido e preciso, para não perder tempo, porque hoje tempo é dinheiro. E a gente não pode perdê-lo. Rapaz, esse cara tem uma máquina lá que eu nunca vi em canto nenhum. Pelo menos aqui. Chama de Rui de Car. Se o cara chegar lá, até com barulho aqui no carro, ele sobe o carro do cara, bota a máquina embaixo e balança o carro do cabo todo. Ela trepida o carro E todinho. então, Isso. a máquina... Aí ele descobre o barulho que você quiser, até o que você não escuta. Ainda economiza o combustível do cliente, né? Exatamente. E fazia isso numa rua esburacada, no calçamento e tal. Bicho, aí é Isso. ouvido bom. O cara tem que ir pra baixo do carro e olha e escuta, né, Luiz? Hoje, João Pedro é quem é o cara da Rui de Car. Ouvido... Aí ele já está preparando já um técnico novo que está comigo, para que ele não vá, não dependa só dele. Sim, sim. Isso é importante. Os meus filhos têm essa visão. A empresa não pode depender só deles. Nenhum setor, né, na verdade, né? Tem que ter uma outra pessoa para... Acho que você sempre deixou isso muito claro também, porque você é um cara que passa o conhecimento. Até porque existe exatamente. férias, né? Existe Sim. possível adoecer e tal. E é necessário ter uma segunda pessoa em todas as funções. Exatamente. Detalhe também que você fala aí, na questão da inovação, de estar sempre estudando, sempre Sim. procurando, como você falou na Honda, por exemplo, eles injetavam em você. Porém, eu acredito que uma grande diferença da época que você estava lá para hoje é que as coisas evoluem muito rápido. Isso. Eu acredito que nesse período aí, uma mudança de um veículo para o outro era pouquíssimo, né? Mas agora, de um ano para o outro, a tecnologia, principalmente a parte de inteligência artificial nos carros, deve estar... Se você não se atualiza, anos-luz. Às vezes o mesmo modelo, ele de um ano para o outro já tem uma variação, né? Muito grande. E quando você trabalha em uma única marca, você fica preso, atrelado àquela única marca. Qual foi a minha vantagem? Né, que eu costumo dizer quando eu estou conversando com pessoas. Eu vim da rua. Eu já tinha trabalhado com outros modelos. Eu sou da época do carburador. Saber ajustar o motor no ouvido. Eu aprendi dessa forma. Então me proporcionou futuramente saber quando o motor estava irregular, quando existia um barulho anormal. Tem um treinamento na Honda chamado RVD, ruído, vibrações e desconforto. E a turma era dividida em 3 partes, eram 3 equipes diferentes, na realidade. Era um treinamento de 15 pessoas, sempre foi de 15 pessoas, não sei como está hoje. E um ficava botando defeito no outro para que o outro pudesse descobrir. Eram 5 defeitos que eram colocados no carro para que as equipes pudessem descobrir. E tinha tempo para descobrir. Aí eu, no meu dia a dia normal, botei 5 defeitos que eu pegava comumente dentro da concessionária. Cara, terminou uma equipe. A equipe que eu fiquei no outro carro foi moleza. Resolvi rapidinho, 40, 50 minutos. E o carro que eu coloquei o defeito lá,
Eu disse até aos caras, olha, me acompanha só para mostrar onde é que tá os barulhos aqui, mas vamos deixar a turma descobrir. Os caras já estavam com 2 horas, aí os instrutores disseram, pelo amor de Deus, não, a gente não saiu daqui hoje não, diga ali onde é que tá os barulhos, que é pro cara descobrir. Ó, isso é o barulho do dia a dia, viu? Vai provocar mais barulho e ninguém achou que tava. Então o que acontece? Os caras iam gastar o tanque de combustível todinho e não conseguia descobrir o barulho. Porque a gente ia a fundo no negócio. Quando eu fui trabalhar na Taiô, eu cheguei lá sem saber trocar uma lâmpada. E saí de lá com treinamento de elétrica veicular. Dentro dos 3 segmentos, que ela tem o segmento MT, RT e DT. DT é o técnico de diagnóstico. E eu saí com o técnico de diagnóstico em elétrica. Ou seja, eu me interessei. Teve pessoas que também fizeram o mesmo treinamento e estão aí. É mais um na multidão. E eu nunca quis ser mais um na multidão. Ser mais um na multidão é fácil. Ronaldinho Fenômeno falou isso. Não sou fã de futebol. A última vez que eu tentei jogar bola foi aproximadamente uns 15 anos atrás. Chutei a bola, o cara deixou o toco. Eu quebrei a falange do dedão em 3 partes. E o médico disse assim, ó, pendura a chuteira, porque senão você vai quebrar o pé. Se eu não tenho, ele disse, então nem compre. Foi a última ou a primeira e única? Foi a última. Primeira e única, na realidade. Então, eu tinha medo. Eu praticava voleibol quando conseguia, mas aí foi aumentando o peso, cresceu o bucho, uma dorzinha aqui e tal, aí parei com o voleibol. Parar, né? E aí o que acontece? Ronaldinho Fenômeno diz o seguinte, ser bom é fácil. Ser o melhor do mundo é fácil. O difícil é você se manter o melhor do mundo. E é difícil, cara. Porque quando a gente ia para treinamento, o que a turma quer em treinamento? Quer farrar. Oxa, à noite, a empresa pagando a estadia, pagando a alimentação. Fora do lugar que mora, né? Distante da patroa, entendeu? O que o cara quer? Farrar. Se juntava com um monte de mecânico e vai embora. Na hora do curso você tava planejando. Eu fazia diferente. Enquanto a turma saía, eu dizia, rapaz, eu tive uma dor de barriga, velho, não saí pra canto nenhum, fiquei no quarto e tal. História, mentira, eu tava lá estudando. Revisando. Porque quando eu chegava no outro dia, eu já tava... Não era nem revisando, eu já estava estudando o que eu ia fazer amanhã. Avançando o que você começou hoje, né? Porque como era sistema IST, você estudava, chamava o instrutor, ele ia fazer algumas perguntas e dizia assim, ó, tá liberado, vai para outro módulo. Eu já estudava 3, 4 módulos para adiantar o processo. E aí, com isso, quando chegava na hora de fazer a prática, eu já estava bem adiantado. Até porque, né, Luiz? A gente sabe que são cursos de aprimoramento. Né? Isso. Você tem uma base daquilo e ele passa, a montadora fica passando os cursos para você entender as inovações e aprimorar cada vez mais e se adequar ali. Não, na realidade, esse tipo de treinamento, ela fazia o seguinte. Curso de motor, vamos lá. Aí você ia fazer o MT, o RT e o DT de motor. Então, quando você vai para o MT, que é o início, você vai estudar o que é o motor Honda. Vamos lá, Civic motor R18, tem o R20, tem o K20. Você vai pegar esses 3 motores, você vai estudar sobre esses 3 motores. Qual a diferença entre eles, quais as características técnicas de um para o outro. Entendi. Aí tem uma prova, beleza. Passou, você pode fazer o RT. Aí no RT você vai fazer reparação. E aí o que é a reparação? O instrutor, só tô com esse carro aqui e você vai fazer um diagnóstico desse motor. Era um diagnóstico simples, era analisar uma pressão de óleo, um falhamento do motor, uma folga de válvulas, tudo que está envolvido dentro daquela matéria de motor. Beleza. Resolvi o problema, show de bola. Agora você vai fazer diagnóstico. Como é o diagnóstico? Está ali o motor fora. Você vai pegar o motor agora e criar uma tabela com toda a metrologia do motor, acompanhando o manual. E dentro disso aqui eu vou fazer 5 perguntas a você. Você tem que responder dentro do que você leu e estudou e responder as 5 perguntas. E aí você pegava o motor, você desmontava todo o motor. A 4 rodas faz isso com os carros. Ela desmonta o carro por inteiro, analisa e depois remonta o carro e bota no mercado para ser vendido, para alguma coisa. E ela lá tem os motores para metrologia. Pegava o motor, desmontava todo, verificava folga de haste de válvula, altura de mola, folga com plastic gauge dos colos de bielas. Isso é coisa mecânica que... Estou falando grego para vocês, mas eu estou falando o fino da história. E depois o instrutor chegava assim, ó.
eu quero que você me dê a folga de óleo da terceira biela, a folga de óleo do quinto mancal, qual a seleção de bronzina do mancal, dos mancais de apoio. Aí você ia lá na tabela, mostrava ele. Porque é impossível você decorar tudo. Mas saber onde tá. Mas saber onde tá. Passava. Beleza, fechou o motor, pronto, vamos pra transmissão. Poxa, eu só trocava kit de embreagem. Aí quando cheguei lá, fui fazer câmbio automático. Aí fiz o treinamento, fui até o DT de câmbio automático. Recebemos, depois que eu estava treinado, eu recebi um Civic 2006. Botei o carro no elevador para fazer a revisão de entrega. E quando eu fui tirar o carro do N para colocar no D, o carro não engrenou o D. Aí a gente entrou em contato com a fábrica autorizou a desmontagem do câmbio. Eu desmontei o câmbio do carro para averiguar o que tinha acontecido e tinha uma esfera de alumínio solta dentro do câmbio. E aí com isso... acabando com tudo. Você preenche todo um relatório para daí você levar isso para a garantia e você ganhar sobre isso. Então a gente chegou a esse nível, você está entendendo? E houve outros treinamentos, suspensão, airbag, ar-condicionado. Eu mal trocava uma lâmpada. E aí você tem que fazer um treinamento de ar-condicionado. Aí, às vezes, quando eu chego num determinado local para falar sobre ar-condicionado, aí o cara fica criando um monte de coisa comigo, né? Tá certo, querido, mas faça o seguinte, dê só a carga de gás, faça o vácuo, dê só a carga de gás aqui, que eu já tô por dentro do que tá acontecendo. Você tá entendendo? Foi a minha base lá no fundão, no início da vida. Foi uma faculdade, para mim foi uma faculdade, você tá entendendo? Mas muitos não tinham essa visão. Eu quero farrar. Eu quero é curtir, a empresa já pagou aqui e tal, aquele negócio todo. Não, eu tenho que visualizar a coisa 10 anos depois disso aqui. Você tá entendendo? Essa sempre foi minha visão. E é o que eu trago para os meus filhos hoje. Você aplica, né? E a gente nota que... eu vejo muita gente, né? A gente sabe que o Instagram tem detonado alguns carros, aí Sim. pega um mecânico que fala do elétrico e... a gente vê muita coisa. Mas... das vezes que eu conversei com você sobre os eletrificados, nunca perguntei assim, não, qual é o bom que você indica? Não era esse o teor da pergunta, né? Não era esse o teor da conversa. Era sempre assim, bicho, tem avançado e a gente não vê oficinas aqui se adequando a isso. Inclusive as marcas, eu acredito que elas querem que isso aconteça, porque é uma coisa que está acontecendo aí. A gente está vendo muito mais carro na rua, Sim. né? E então tem crescido. Sim. E você, no lugar de ficar aí mais um reclamando, não, porque esses carros não prestam, não, você disse, não, eu vou estudar, vou me aperfeiçoar, porque se o mercado está consumindo, eu vou precisar ter a manutenção. Exatamente. É isso. Você acabou de dizer, não, tem uma pessoa que tem lá em tal lugar, Santa Catarina, eu acho, né? Isso. E eu vou passar por lá, quero ver, já fez o treinamento, vou fazer mais... Então, assim... essa visão realmente que você sempre teve, a gente nota que é fundamental para você entregar o que você entrega na sua oficina. Exatamente. Eu tive uma reunião com o pessoal da Associação Comercial, agora recente, e aí dentro disso nós falamos entre um grupo de empresários do ramo automotivo e falamos sobre os eletrificados. E o cara disse, não quero na minha oficina. Mas por quê? Vou fazer o que nesse carro? Manutenção básica, revisão básica. Não, mas não tem o que revisar. Meu amigo, você tem o que revisar. Você tem que revisar o sistema de freio, você tem que revisar a suspensão, você tem que revisar o sistema de arrefecimento, você tem que revisar o sistema elétrico, o de baixa tensão. De alta tensão não, aí é uma outra história. Você tem que ter um técnico altamente capacitado para tal. Mas você tem como fazer. Porque vamos lá, você está no eletrificado, o carro faltou freio, e aí? Quem é que vai resolver? É o padeiro? Não, é o mecânico. É arrefecimento, né? Exatamente. Então, o híbrido e o elétrico, cada um tem suas particularidades, mas ele tem sistema de arrefecimento. Você está entendendo? Então, tem o período de troca do aditivo, você tem a análise das bombas elétricas, se elas estão funcionando ou não, qual que deixou de funcionar, se ela não entregar a troca de calor necessária, você vai ter um desbalanceamento de baterias. Então tem todo um conjunto ali trabalhando que você tem que estar por dentro. Por incrível que pareça, o carro eletrificado, ele não é câmbio automático. Ele é um câmbio reduzido.
Ele só tem 2 marchas, para frente e para trás. Tchau. Quem vai fazer toda a rotação será o motor elétrico. Aí muitos falam, não, porque vai ter que trocar o fluido do câmbio do carro elétrico. Não é câmbio, é uma caixa de transferência. Mas como é que você sabe disso? Estudando. Mas a galera não quer estudar. Não. O problema tá aí. Você tá entendendo? E é uma coisa nova, né? Exatamente. Eu falei, inclusive, sobre isso. Que eu viajei com um amigo meu que tem um carro elétrico sobre essa eficiência de não ter a troca de marcha. Sim. Parece é exatamente, acredito, que o princípio de uma furadeira com controle de velocidade. Quanto mais você aperta, ele vai rotacionar sem trocar, sem ter perca de velocidade. Exatamente. Sem nada. Então, basicamente isso. É né? isso né? aí que acontece no carro elétrico. Mas muitos Indo pra frente, imaginam. pra trás, tudo certo. Muitos imaginam que é um câmbio automático normal, que vai ter o pacote de primeira, de segunda, de terceira, de quinta, de décima. Não vai ser dessa A forma. gente vê muita gente do mercado, até que influencia, né, em si, dizer, não, é um carro que vai ficar obsoleto, vai sucatear e tal. Bicho, muita coisa ainda para acontecer. Mas a gente está recebendo uma gama de carros, né? E o mercado está consumindo. Nós temos que entender que a nossa cabeça tem que evoluir como está evoluindo também toda a nossa vida cotidiana. Por exemplo, eu já tive máquina de fotografar digital, tive com filme e tive depois a digital. Quem tem? Eu tenho uma, tá lá em casa ainda, uma Sony, mas nem uso. Tá descarregado, já tem uns 10... Relíquia. Você tá entendendo? Hoje tudo você faz através do celular. O veículo é do mesmo jeito. Só que nós brasileiros utilizamos o veículo com funções diferentes. Vamos para um exemplo claro. Motor de combustão interna. Uno Mille. O quadradinho. De 86 até 2020, se eu não me engano, 2019, 2020, quando ele estava aí no mercado, se fazia tudo com o Uno. Você fazia uma mudança, você carregava body. Não, ainda faz. Corrida. Ainda faz. Faz corrida, bota no meio do pasto para cortar mato, faz roçadeira. Faz rally. Faz tudo. Você tá entendendo? É um uso totalmente diferente do que foi criado o carro. Aí o miserável também é um trator, que aquilo ali entra em locais que nem todo carro 4x4 entra, mas o miserável entra. Aí o brasileiro diz, não, aqui é comigo, tchau, acabou. Não, descobriram isso, acabou, meu irmão. Você vê um Uno, ele tá outro com antena, um monte de coisa em cima. Exatamente. Então você tem que se aprimorar para essa diferença, tá entendendo? Então a gente tem que mudar, tem que existir uma metanoia na cabeça das pessoas. Mudança de comportamento, de pensamentos, de ideias. A vida é evolutiva. Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo assim, imagine o cara que comeu o primeiro caranguejo uçá. Que olhou e disse, se lavar e botar na panela... Se lavar e botar, vai dar pra comer. Imagine bom. Só. Hoje é fácil você chegar lá, eu quero esse caranguejo. Saber até como prepara, né? Tá entendendo? E antigamente, como era? O cara não sabia nem a quantidade de sal. Se botava muito, botava pouco, não existia açúcar, era se cozinhava, se fritava. O caldo da cana e por aí sentido, vai. Você tá entendendo? É evolução. É evolução. Isso aí que você fala faz parte do perfil brasileiro. Eu não sei se nos outros países a cultura é essa, eu acredito que não. Das pessoas, pelo fato de não ter testado, não ter provado, ela já se criar um bloqueio. Isso. E pensar e começar a criar teses. Isso. Né? Porque o carro elétrico, se não fosse algo do futuro, não tinha tanta gente fabricando em uma quantidade tão exorbitante e várias marcas fabricando. Então, assim, percebe-se que é questão de tempo. É questão de tempo, não vai acabar os carros comuns. Então, provável que o carro a carburador tem um Fusca, tem Uno, tem tudo aí ainda no mercado, funcionando. Rodando. Aí, tem mecânico para isso, inclusive. Exatamente. E você, com certeza, faz o carburador, se precisar, faz o carro elétrico, e vai fazer o carro elétrico e faz qualquer outro tipo de carro, porque você se atualiza. Exatamente. Então, a pessoa que cria esse bloqueio, uma hora ela vai ficar para trás. Então, esse seu pensamento, mesmo que assim, a idade não é algo que interfere no seu caso, mas em muita gente, uma pessoa com 47 anos vai dizer, eu quero me atualizar, eu sempre fiz carro dessa maneira. Então, assim, essa evolução vai acontecer. Vai chegar um momento que ou você trabalha com o carro elétrico, ou você vai ter só 60% do mercado na sua oficina. 60 é muito. Eu acredito que seja muito, mas para o futuro, tô sendo modesto. É verdade. É provável nisso. Luiz, uma pergunta.
Marcel falou, inclusive lá na visita, eu vi que você, não só você, né? Você disse que é um cara família e fez isso recentemente, levou a família praticamente toda para fazer um curso técnico. Sim. E em administração. Me diz uma coisa, quando você fez esse curso técnico, foi só para, não, a gente precisa melhorar, ou para baseado em erros que você cometeu, financeiro, administrativo, ou mais para dizer, não, a gente precisa melhorar o que já está muito bom? Thomas, é o seguinte, a escolha do curso técnico de administração, eu costumo dizer que ele veio baseado de problemas passados e também para incentivos, tá? Quando eu estava no quarto período de engenharia, aí eu cheguei para minha esposa e disse assim, minha filha, daqui alguns meses aí, estou me formando engenheiro, você ainda não terminou o 2º grau. Ela olhou para mim assim e disse, agora porque você vai se tornar engenheiro, vai se separar de mim? Eu disse, não, eu quero que você ande junto comigo. Me acompanhe. Acelera esse passo aí, minha filha. 15 dias depois ela chegou, realmente você está certo. Então eu quero fazer o EJA. Ela teve 15 dias depois para reconhecer. Eu acho que a gente consegue se encontrar numa conversa dessa, sem né? dúvidas. Tudo bem, beleza. E aí eu já peguei o computador, que eu sou muito dinâmico para essas coisas. Peguei o computador na minha cama, tenho as pernas, EJA, aonde tem Maceió. Eu encontrei um Graciliano Ramos, ela sempre fica muito distante. Encontrei no São Jorge. Tá, inscrevi. Beleza. Quando eu tava terminando essa, gostei, ó. Não quero parar de estudar, não. Quer não? Pronto, show de bola. Isso. Vamos pra faculdade? Aí botei ela para fazer ciências contábeis. Veio a situação do Pinheiro, e ela estudava na Fama. Aí chegou a conversa no ouvido dela que a Fama ia afundar. E aí ela começou a se tremer. Quando ela chega na hora de ir pra faculdade, se tremia tudo. Não vou. Criou Tranca a faculdade. Mas eu quero estudar Facima. Inscrevi na Facima. Beleza. Mesmo curso. De boa, tranquilo. 1 ano e meio para 2 anos. Aí eu observei, eu disse, rapaz, eu não tô gostando mais desse país não. Ó. E quando eu disse que ia arriar ali a área do Canaã e que a nuvem do gás poderia chegar na serraria, eu pensei logo na minha casa, pensei na minha família, assim, meu Jesus, eu vou morrer, não vou conhecer minha neta. Que eu já profetizo que vai ser uma menina, né? Letícia, quando engravidar, vai ser Beatriz, para chamar Bibi do vovô. Já tem nome. Já tem nome, já. Responsabilidade já tem um urso. Já tem um urso na minha cama para minha neta já, para você ter ideia. Rapaz. E aí, beleza, né? Aí, o que é que eu vou fazer da vida? Vou buscar alguma coisa diferente fora do país. Comecei a estudar Portugal. Eu estudei Portugal 6 meses. Tirei passaporte. Conheci um dono de oficina. O cara me chamou para ser sócio da oficina dele. Eu disse, opa, peraí. Se o cara nem me conhece, como é que eu vou ser sócio? Tem caroço nesse angu aí. E aí saí pesquisando para lá e para cá e tal, aquele negócio todo. Mas dá para conseguir emprego. Consegui emprego para mim, consegui para minha nora, consegui pro Luiz Henrique. Eu disse, tudo certo agora. Botei na mão de Deus. Senhor, tá na tua mão aí agora. Agora a decisão é sua. For da sua vontade, tô com a mala pronta. Aí minha mulher chegou pra mim e disse, vamos começar por onde? Vamos começar pela casa, né? Porque a casa é razoavelmente mais cara e tal, aquele negócio todo. Então vamos vender a casa. Eu tava com a oficina no Barro Duro. Um amigo meu, antigo cliente que se tornou amigo, me ligou. Tá na oficina? Estou. Tem um recado de Deus pra você. Tô aqui na oficina, vem embora pra cá. Aí ele saiu da Jatiuca, oficina. Chegou lá, eu tava montando um câmbio de um Civic 2001. E aí ele disse, o recado de Deus é o seguinte, se você quiser ir embora para Portugal, você pode ir. Mas não venda a sua casa. A casa, a mulher ia entregar o dinheiro à noite. Tava vendida a minha casa. Feito o negócio. Já tava tudo já organizado. Caramba. E aí eu liguei pro corretor, que é amigo meu. Cassiano, cancela a venda da casa. Tu é doido, a mulher já tá com dinheiro na caixa de sapato pra entregar hoje de noite. Eu disse, hoje cancele. Tô com um cara aqui na minha frente, trouxe um recado de Deus pra não vender a casa. Não, se Deus mandou, tá mandado. Cancelou.
10 minutos depois ele ligou só, e a mulher ficou peidada contigo. Eu digo, não, diga a ela que se acalma o coração, fique tranquila. Vai aparecer uma oportunidade melhor. Melhor pra ela, porque eu tenho que obedecer à voz do meu Deus. Ok. Mas sabe que a gente é insistente, né? Sem dúvida. Aí eu Seres disse, humanos. oh Deus, eu acho que tem coisa errada aí. Eu acho que não foi o senhor que mandou não, o rapaz ir lá não. E aí um dia de domingo, eu tava na oficina, fazendo um serviço com o pedreiro. Nesse dia, inclusive, perdi até meu celular, deixei no capô do carro. Cheguei ali na Mascanuto. Ele foi embora. Caiu e o próprio pneu do carro passou por cima. Ah, você viu caindo no carro. Aí, beleza, né? Tranquilo. Cheguei em casa já invocado. Já tinha brigado com a patroa também. Eu fui lá dentro, tomei um banho, troquei de roupa. Varado de fome, preciso comer. E aí? Não tinha nada pronto. Aí eu tomei 2 copos com água e fui pro sofá. Peguei o Instagram. E aí fui assistir um culto online. Não deu 10 segundos. O pastor botou o dedo assim na câmera e disse: irmão, você que tá pensando em ir pra Europa, Deus manda te dizer, não é o momento. Aquieta o teu coração. Meu irmão, eu me tremi na hora. Fui pra perto da minha mulher com raiva, Cheguei perto dela, minha filha, você escutou ela, sabe como é que eu tô? Chega, tava assim, se tremendo na rede, que ela tava assistindo o mesmo culto, só que eu num canto e ela no outro, né? Show de bola, desistimos, aí apareceu a oportunidade, comprei a Rui de Cá, botei a Rui de Cá lá na oficina e não fui pra Portugal. Beleza, 20 dias depois estourou a guerra da Ucrânia, que até hoje tá rolando, e Portugal tá um caso sério. Ou seja, outro dia um camarada me perguntou qual o segredo do sucesso. Eu sabe, o meu segredo é que eu não tenho segredo. O meu ponto principal, meu ponto de equilíbrio é Deus na minha vida. O Senhor Jesus no meio da minha vida. O centro. Eu costumo dizer que eu tenho uma terceira pessoa no meu casamento, que é o Senhor Jesus. Minha mulher de um lado, eu do outro, e ele no centro aqui, equilibrando nós dois. A mesma coisa eu faço na minha empresa, eu faço na minha família. Tento o máximo fazer tudo, isso. Né? Exatamente. Então tudo que eu vou fazer, vou tomar uma decisão, boto na mão dele. Senhor, me mostra aí se realmente for. Se for da tua vontade, deixa. Agora se não for, apaga aí, passa aí a borracha aí na folhinha do caderno. Coração que tira do meu coração que o meu lado humano tá querendo muito, né? Exatamente. E é difícil, né? Muito difícil. A gente mudar, mas quando a gente realmente abre bem os olhos para entender se é realmente da vontade de Deus, a gente acaba tomando decisões que o nosso lado humano faria, e lá na frente a gente começa a enxergar, dizer que se eu fizesse ia dar merda. Essa questão do treinamento é uma coisa que você é tão fascinado que eu já vi você dizendo: Henrique, tem que fazer isso, Henrique tem que fazer aquilo. Até que, como o Thomas perguntou, a questão do curso administrativo, você carregou todo mundo, né? Foi. Você levou, vai os 4. Aí, todo mundo. Voltando, né, o assunto, até fugir um pouco. Ela trancou a faculdade, porque nós estávamos naquela situação de ir para Portugal. Mas depois de tudo, eu fiquei aquele peso na consciência. Meu Deus, eu não posso deixar esse povo parar. Aí eu me inscrevi no curso técnico e inscrevi minha mulher. Aí eu cheguei para ela, só filha, tá aqui, estamos nós dois inscritos no curso técnico. Oxe, você tá doido? Eu disse, não. Oxe, tu já me inscreveu, nem me falou. Eu disse, tu tá junto comigo, vamos embora? E fui embora fazer o curso técnico. Quando eu tava com 13 dias aproximadamente, eu disse, rapaz, isso aqui dá pra Letícia e pro Luiz Henrique. Liguei pra Letícia e disse, filha... Tem perfil, né? Eu disse, olha, vai ligar uma pessoa pra você, não diga não, depois eu lhe explico. É o quê? Depois eu lhe explico. Desliguei o telefone. Já tinha combinado com o rapaz da recepção, ligou pra Letícia, pegou os dados dela, do Luiz Henrique, show de bola. Aí ela, olha, já vi, viu? Já disse sim, faz o Pix aí. Eu, beleza, fiz o Pix e tal, e iniciamos na outra semana os 4 na sala. Aí, uma certa vez, uma professora perguntando 24 horas, pô. Como era que estava fazendo as coisas, tá, aquele negócio todo, ela chegou assim, eu preciso de um trabalho. Eu quero que vocês me tragam um trabalho. Aí explicou lá o tema, que era para... É um marketing, a gente ia montar um marketing da empresa. Aí eu nada melhor do que falar da minha empresa, né? Fica tudo muito mais fácil. Serão 7 pessoas, 7 integrantes na equipe. Show de bola, beleza. Tranquilo. A maior parte da equipe eu já tenho. Show de bola, entrou mais 2 pessoas só, né? Não, 3 pessoas, desculpa.
3 pessoas. Ok. Passou 1 dia, 2, 3, 4, 5. Chegou um dia antes da apresentação. Aí o pessoal... Luiz, pelo amor de Deus, você não passou nada ainda. O que é que a gente vai fazer? Eu disse, do quê? Do trabalho que é para apresentar amanhã. Oxe, eu nem fiz ainda. Fiz não. Eu acredito que eu faço amanhã. Oxi, como é que eu vou fazer para apresentar? Deixa com a gente. Só diga seu nome, deixa com a gente. Aí me juntava com Letícia. Chega, Leo, chega aqui, senta rapidinho. Pra 15, 20 minutinhos a gente montava tudo. PowerPoint, aí depois ela começou a fazer no Canvas também. Aquele negócio todo na apresentação. Show de bola. 9, 10 de apresentação. Sempre era desse jeito. Então, quando a gente ia fazer, sempre fazia muito em cima da bucha. Ninguém gostava de fazer trabalho conosco. Mas era a vivência de vocês ali, fácil, né? Para vocês que vocês usavam o que tinha de experiência, né? Exatamente. Muito mais fácil. Ô Luiz, quando foi que surgiu a questão do treinamento para jovens? Treinamento para jovens. Boa pergunta. Como eu costumo dizer que eu sou meio doido, né? Não pode ver Rapaz, um projeto que já tá ali, né? Tu já passou de meio faz tempo. Isso. Tu é doidão. Ele não pode ver um projeto não, porque Não, ele topa tudo. Não, Eu tive uma ideia fantástico. de preparar o pessoal do presídio, né? Que eu acredito que todas as pessoas necessitam de uma segunda chance. Sem dúvida. Tem uns que não mais, mas alguns precisam de uma segunda chance. E aí eu conversei com uma certa pessoa para levar aulas de mecânica para dentro do presídio, para que os caras pudessem fazer manutenção dos próprios carros do presídio. Olha só que loucura. Aí o cara disse, bicho, sai desse imprensado aí. Sabe por quê? Aí tem que ter uma ONG. O cara vai ter que ser financiado pelo governo. E tu vai ficar refém desses caras. Aí eu, poxa, jogaram um balde de gelo, né, na minha cabeça. Beleza. Passou o tempo, chegou a faculdade, aí fiz amizade com... Nós tínhamos uma equipe de 7 pessoas. E essas 7 pessoas terminaram o bacharelado de engenharia. Só que houve 4 que ficaram muito afinos. Jadielson, Marcelo, o Antônio Júnior e eu. Criamos até, inclusive, um grupo de resenha, os engenheiros mais ou menos. Era o grupo da gente, uma resenha. Teve uns 3 lá que quiseram entrar e tudo, e a gente cortou, e depois criou um novo grupo e tal, mas ficaram os 4. E a gente até hoje tem essa amizade. Aí o Antônio criou um projeto chamado Projeto Águia. Pega jovens de baixa renda e aí preparar para a área mecânica. E ao mesmo tempo ingressar no mercado de trabalho. Ingressar no mercado de trabalho. Ele criou a primeira turma. Na segunda turma me chamou para dar aula. Aí eu gostei do projeto. Eu disse, rapaz, eu já queria fazer algo desse tipo. Eles, pronto, me ajuda aqui, eu dar aula e tal, aquele negócio todo. Aí eu fui inicialmente só dando aula. Terceira turma. Eles precisam melhorar algumas coisas nesse projeto. Dei alguns toques. Veio uma turma de motocicletas. E aí o concunhado dele era quem era o professor. Elaborou a coisa, deixou tudo redondinho, tudo bonitinho assim. Tá vendo o que a gente precisa? Dessa organização. 4ª turma de veículos. Eu digo, agora eu vou moralizar a coisa. Criei as apostilas, coloquei provas no meio pra gente analisar, avaliar esse desempenho do aluno, exatamente. Individual, né? E aí com isso, velho, a gente descobriu várias pessoas com problemas psicológicos. Caramba. E aí entrou uma parceria da Uninasal. Os estudantes de psicologia começaram a frequentar, a dar aulas, a criar também um vínculo com esses alunos para descobrir e tentar resolver problemas psicológicos. Servia para o currículo deles e também nos ajudaria. Formou a 4ª turma. Eu disse, vou melhorar mais esse negócio. E agora a gente está na 5ª turma de automóveis. Só lá na oficina eu tenho 4 pessoas. Eu tenho 2 da turma antiga e tenho 3 agora da turma nova. 75% desses alunos já estão trabalhando. E não é dessa turma, 75% de todas as turmas. A custo zero. E na área? E na área mecânica.
E uma das nossas preocupações é saber como que o dono da oficina está tratando esses alunos. Porque existe também a frustração. Muitos se frustram no caminho. É porque na aula você tem boas pessoas e na experiência de vida e trabalho acaba Exatamente. sendo frustrante, né? E aí lá na hora que eu vou dar aula, eu digo, cara, bicho, não fiquem pensando que a oficina é as 7 maravilhas que você vê aqui, não. Porque lá você vai pegar gente de todo tipo. Vai chegar gente lá que vai olhar porque você é mecânico, você tem R$1 a menos que ele vai querer escrachar com a sua cara. Desde o cliente ao líder, né? Exatamente. E cada ambiente, ele exige uma coisa diferente. Isso. Né? A gente vê que na sua oficina, acredito que hoje todo mundo recebe igual. Sim. Você não paga por produtividade, Não, por exemplo. não. Já vai ter oficina que vai ter, que foi aquilo que o Thomas falou sobre comissão e tal. É. Então, assim, cria um ambiente muito mais competitivo e menos resolutivo. Eu vou muito pela meritocracia. Quando o cara vai ganhando seu mérito, eu vou melhorando Sim. de forma salarial do cara. Se O ele está crescendo... reconhecimento financeiro, né? Exatamente. Importante. E aí, com isso, eu tenho um cara que tá 12 anos comigo. Esse cara, logo no início, ele teve alguns problemas pessoais. E eu cheguei pra ele e disse, cara, tu quer permanecer a tua vida dessa forma aí? Ele muito áspero e tal. Velho, tu tem um futuro pela frente, tu tem filhos, meu irmão. Faz a diferença no mercado de trabalho, faz a diferença na tua vida, na tua família. Primeiro ponto que você tem que fazer, se afaste, saia das raízes familiares. Vá viver sua vida fora dos seus familiares, porque a sua família você está construindo. Que base você está tendo? Seu pai é alcoólatra? Seus irmãos não tem base? Faça a diferença. O cara hoje está 12 anos comigo, a gente senta para conversar, chora. O quanto você ajudou na vida pessoal, além da financeira, né? Ele recebeu um convite para ganhar o dobro do que ganha comigo. A mulher dele chegou e disse, faça só uma análise. Veja quem era você antes e veja você agora. Ele chorou com ela. Nessa conversa ele chegou junto de mim no outro dia e disse assim, preciso falar um negócio contigo. Oxe, na hora. Quer falar aqui? Ele disse, não, prefiro falar fora. Entrei em um carro junto com ele, fui de fora da oficina. E ele começou a conversar e disse assim, ó, tô junto com você por cima de pau e pedra que aparecer aqui, velho. Os caras cantam, quer me levar de tudo que é jeito, mas nenhum me respeita como você me respeita. E fora aquele lance do treinamento que você levou o cara nunca tinha andado de avião. Foi você que Esse contou? cara, exatamente. O cara chegou no outro dia. Foi, Luiz? Conta um pouquinho essa história. Tem um workshop de mecânicos de todo o Brasil, conhecido como Circuito Dr. IE. Muito bom. São várias palestras simultâneas com profissionais de todo tipo, de toda a área. Vai da estética automotiva até a administração. Então tem palestrante americano, português, canadense, brasileiro. Brasileiro tem uma porrada. Fui o primeiro. Fui a primeira vez no circuito, gostei bastante. Eu disse, eu preciso trazer gente da minha equipe, cara, pra cá, ó. Por quê? Eu tenho que incentivar os meus... as minhas colunas. Eu tenho que fortificar as minhas colunas. E aí eu cheguei pro cara e disse assim, ô velho, tu já andou de avião? Eu disse, tu é doido, é? Eu não saio nem daqui de Maceió. Eu digo, pois se prepare, daqui a 2 meses a gente vai pra São Paulo. Eles como é a história, eles vão pra São Paulo. Não precisa comprar roupa de frio não, a gente compra lá, viu? Oxi, o cara comprou roupa, comprou isso, comprou aquilo outro. Eu disse, rapaz, não precisa comprar não, tu vai comprar muito caro aqui. Não, rapaz, lá eu vou passar frio. Vai não. A gente vai chegar num horário que vai estar uma temperatura boa, a gente vai no centro lá, aquele negócio todo. Aí foi aqui no Shopping Pátio, comprou um casaco. Pagou R$400 quando ele chegou lá no centro de São Paulo, que viu que o casaco era 50 conto. Ficou doido. E tá aquele negócio todo, circuito e tal, e distribuir como ia fazer. Olha, tu vai pra essa palestra, tu vai pra essa, eu vou pra essa de cá e tal, e vamos juntar as informações. Isso, inteligente sua decisão. Porque não se juntar todo mundo vai ficar um assunto uma só. informação só. Não quero não, eu quero que todo mundo tenha uma experiência diferente. Perfeito.
Show de bola. Pá, aquele negócio todo. Colhe informação aqui, colhe ali, tá, aquele negócio todo. Quando a gente se juntou no aeroporto pra vir embora, ele olhou pra mim assim, encheu os olhos de lágrimas e disse assim, meu irmão, eu nunca sonhei... Quer dizer, eu sonhei um dia estar num negócio desse, mas nunca pensei que poderia vir um negócio desse com você. Sim, e agora? Agora é pau e pedra agora, meu irmão. Quero nem saber. É mais ainda, né? E o cara bota... passou um determinado tempo, teve um problema interpessoal lá na empresa, e esse cara tava no meio, entrou de gaiato na história, e ele chegou e disse assim... Eu nunca tive a oportunidade que você sempre me deu aqui nessa empresa. E a partir desse momento que eu comecei a lhe respeitar muito mais do que eu já lhe respeito. Então assim, eu tenho esse cara dentro da empresa. É o grande problema das oficinas convencionais. Você tem um cara bom que está do seu lado, mas o cara não quer investir. Você está entendendo? Porque simplesmente, é caro levar um funcionário para São Paulo. Eu paguei dos 4, no caso, eu, Luiz Henrique, o Milton e o Darlan. Fomos os 4. Passagem de ida e volta, estadia, a despesa que tinha lá, de almoço, de jantar, porque café da manhã era pelo hotel. A marcha quem pagou. Injetei esse conhecimento. Não ficou. Chegou para mim e disse, eu já tentei 4 vezes montar a oficina, 3 vezes para montar a oficina, nessa quarta agora eu não tenho mais como, eu tenho que montar minha oficina. Você fala com Deus, meu irmão. O que é que você precisa? Ele disse, não, eu preciso que você não fique com raiva de mim, isso jamais. Ele disse, no dia que você tiver algum problema aqui, que não conseguir resolver, me ligue, que eu paro o que eu tô fazendo lá e venho pra cá lhe ajudar. Agora eu não quero que você fique com raiva de mim, não, que eu sou Deus me livre, eu mando serviço pro cara. Como é que eu vou ficar com raiva de você se um dia eu fui você? Eu precisei abrir mão do meu emprego, de todos os meus direitos, inclusive, para abrir meu negócio e começar do zero. Eu não posso ficar com raiva, você tem que ficar feliz por você. Ninguém quer perder um colaborador bom, né? Exatamente. Mas a gente tem que ter empatia, né? Para todo mundo. Todo mundo. A gente não consegue dar conta de tudo que tem pra gente de jeito nenhum. E são essas pequenas coisas que vão me proporcionar uma ótima qualidade profissional. Você tá entendendo? E eu sou de preparar pessoas. Eu gosto de preparar pessoas. Tem uns que infelizmente não vão mais. Não consegue ultrapassar o primeiro degrau. Sim. Ô Luiz, mudando só um pouquinho de assunto. Já teve aquele carro assim que tu pegou e disse, meu irmão, não tá capeco, eu não vou resolver esse problema desse carro não. Teve algum assim vou inusitado? Vou falar a marca de um aqui. Olha, ultimamente a gente pegou uma 6080, uma Mercedes. Com um problema elétrico. E o cliente na minha cola disse, olha, a gente resolveu tal problema. Tá funcionando o carro aí normal? Tá. Perfeito, tá com o negócio todo. Você saiu desse portão, deu problema, não traga pra mim mais não. Nesse carro não mexo mais não. Seu carro tá muito arranjado. Se eu soubesse, não tinha nem pego o seu carro. Porque quando eu precisei desmontar isso aqui, quebrou aquilo ali. Velho. Aí eu desmontei essa outra coisa aqui, quebrou a outra ali. A casa de Maribondo. E aí quando pensou que não, ele foi embora. Quando ele chegou no outro, aí 2 dias depois ele voltou na oficina. Pai, porque esse aqui tá quebrado. Aí eu, tá certo. Me tira só uma dúvida. Qual a parte daquilo que eu lhe expliquei que você não entendeu? Eu falei pra você que esse difusor tava quebrado, que esse outro aqui tava quebrado, que essa moldura tava colada. Expliquei ou não expliquei pra você? Foi, é porque não tá no lugar, porque tá quebrado, meu amor. Você tem que trocar tudo desse painel, porque isso é uma casca de ovo. Mexeu, quebra, não tem pra onde. Mas a palavra eu lhe reafirmo, viu? Se der problema, não traga mais não, porque eu não pego mais não. Ele ficou com raiva naquele momento ali, achava que era brincadeira minha. Ligou para o Milton, que trabalhou comigo. Aí o Milton nem atendeu ele. Aí eu liguei. Uns 20 minutos depois, né? Fala, Milton, tudo bom? Joia. O que é que tu manda? Tá lembrado daquela 680? Aí ele... Oxi. Manda tocar fogo, eu não quero aqui não. Ali é bronca, é pepino. E o cara do lado, no viva voz. Você tá ouvindo aqui? O cara que mexia quando tava junto comigo. E na última agora ninguém quis pegar, não. Fui eu que fui lá pro seu carro. Porque o seu carro é uma moita.
Só você que não reconhece. Infelizmente eu tenho que dizer isso a você. Tchau. Tô sendo sincero, venda, né? Eu peguei um Honda City agora com problema de câmbio, foi mexido já de uma outra pessoa, o carro foi batido, recuperado, mal recuperado. E o cara disse, rapaz, é o seguinte, eu trouxe de lá da oficina e tal, aquele negócio todo, eu quero que você resolva, inclusive eu tô até com 5 mil reais para já adiantar aqui o processo para você. Se você me der o carro, eu não mexo. Mas, rapaz, você não trabalha com Honda? Trabalho. Porém, o seu carro não consigo mexer. Panela que muitos mexem, quando não tá salgada, tá insossa ou então ela azeda. Não dá pra mim. Eu não sou Sassamutema pra ser o salvador da pátria. Não sou. Eu tenho que ser sincero. Então, existem esses casos, tá entendendo? E aí a gente tenta se livrar o mais rápido possível, dando ou não ao cliente para que ele não fique com raiva. Porque até mesmo é contra a lei, né? Você fazer algo desse tipo, Recusar, dizer que não vai, né? Se recusar é contra a lei. Rapaz, pelo que você já contou, acho que você nasceu mecânico. Mas se não fosse mecânico, o que é que você seria? Eu acredito que seria caminhoneiro. Certeza absoluta. Era um desejo seu, jovem? Eu sempre pai gostei dele muito foi- de dirigir. o pai, Meu pai era caminhoneiro, herança, né? Herança Mas eu também. sempre gostei de dirigir. Então não esquenta a cabeça, pego meu carro aqui, boto a família dentro, vou ali no Rio Grande do Norte, gostei muito daquela região dali. Vou de boa, sem problema algum, Já foi buscar volto carro e em tal. São Paulo, né? Já meu último carro agora eu fui buscar em São Paulo. Peguei um Honda Fit, fui buscar em João Pessoa. O cara disse, por que você vai buscar longe? Eu vou em busca de qualidade. Não quero saber de preço. Ah, não, porque eu não tenho tempo. Aí você me paga que eu vou buscar. Não tem problema. Eu tô pronto Mas pra eu quero resolver. qualidade. O filho dele vai no mesmo caminho, pô. Seu Luiz, tô procurando um carro assim. Você já olhou em João Pessoa? Já olhou em Pernambuco? Já olhou em tal lugar? É. Disse, não, pô, só tô olhando em Alagoas. Oxe, não vai achar carro não aqui. Já tem a senha já. Exatamente. Mas isso não, pô. Disse, oxe, a gente vai buscar, meu amigo. Olha aí, se você gostar do carro, a gente dá uma olhada aqui, pede um vídeo e vai buscar o carro. Não sei o que, rapaz, o Ele cabo foi vai- buscar um Up lá em João Pessoa com um amigo dele, o Fred. O cara tinha um DS3, fechou o negócio, foi no DS3 e eles voltaram no Up. O dele ele pegou fora também. Foi o Luiz carro Henrique? dele. O carro dele ele comprou o Civic. O Civic ele foi buscar. Foi. Que no caso é o da Letícia, né? É. É o Civic da Letícia, ele foi buscar em Recife. Nós fomos num sábado, só que deixamos a palavrada. Na segunda-feira ele pegou um ônibus, foi-se embora pra lá, fechou o negócio e já voltou no carro. É desse jeito. Desse jeito, ele aprendeu com quem? É. Ô Luiz, uma pergunta, né, que tá no meu coração e eu preciso fazer também. Você disse aí que o projeto mais recente que está em andamento já é a questão do carro elétrico, né? Sim. Assim, de mexer, de ter um curso, de ter uma experiência nova. Mas, além disso, quais são os planos do coração do Luiz em relação não só à Master, né? Porque aí na sua cabeça pensante, inquieta, Certo. deve ter milhões de projetos todos os dias. Você Sim. dorme e acorda querendo conversar. Quais são os planos para o futuro? Próximo passo agora é saindo do forno, uma retífica de motores. Primeiro ponto. Certo. Já estou trabalhando para isso. Já estou com um técnico formado já para isso. A gente vai só melhorar algumas coisas e fazer uma coisa diferenciada. O motor que for retificado por nós, ele sairá com um relatório de metrologia, atestado por um técnico mecânico formado e com um engenheiro mecânico assinando embaixo, com a responsabilidade técnica dos dois. Primeiro passo. O segundo passo é uma oficina específica para eletrificados. Aí vai ser num outro ambiente, numa outra situação. Isso tudo você pensa em ser novas marcas ou uma Master voltada para cada coisa? Digamos que é um braço, é um outro braço da Master. Entendi. Entendeu? Entendi. O nome Master não é à toa, né? Isso. Master significa mestre em inglês, Mestre, né? né? E aí, uma certa vez, um cliente me falou que você é um mestre em Honda. E aí ficou gravado na minha Mexe no que memória. faz. Tchau. Então, eu quero levar o nome Master. Ele é um nome patenteado. Já que foi dado, eu preciso manter. né? Exatamente. Ele hoje é patenteado. Inclusive até uma oficina Master aqui embaixo, que é do meu amigo Marquinhos. E que uma pessoa chegou e disse: você já deveria ter entrado na justiça para mudar o nome. Tá? Não. Marquinhos é uma coisa, Luiz é outra.
Hoje eu tenho um E nome como a é seu zelar. amigo, eu tenho certeza que ele deve conduzir a marca dele com um trabalho bem e lá executado, não cria problemas para alguns você. serviços diferentes também. É né? diferenciado. O detalhe, quando eu fechei a Master e voltei para a Honda. Quando eu voltei novamente para a Master, liguei para ele. Uma das primeiras pessoas foi ele. Marquinhos, tô de volta no mercado. Você é seu concorrente. Ele disse, nunca será meu concorrente. Você é meu companheiro, parceiro e irmão de trabalho. Hoje mesmo ele ligou para mim. Que ele tem um HRV da esposa dele, que estava com uma dúvida num problema, me ligou para saber o que estava acontecendo e tal. Qual o procedimento? Eu disse, homem, vai encher o tanque e vai rodar, rapaz. Isso não é problema não. Característica de produto, não se mexe. Característica, você se adapta a ele. Acabou, tchau. É um barulho de compressor de ar-condicionado, fica quieto. Vai-te embora rodar e vai viajar. Ele diagnostica o carro da Honda pô, só pelo barulho. O cara contou o barulho pra ele. Pronto. Pode ficar tranquilo. Ou você acalma o coração do cara ou deixa o cara aperreado. Aperreado. Você tá entendendo? Então, assim, o dia a dia nos proporciona uma coisa chamada experiência. E dentro dos treinamentos da Honda, como foram poucos anos lá, né? Até na faculdade todo mundo ficava tirando onda comigo. Pô, tudo que você fala é a Honda, é a Honda, é a Honda. Bicho, lá foi minha faculdade, isso aqui tá sendo só um após pra mim. Tem que dar o mérito, né? Mas eu tenho que dizer que o treinamento que eu tive lá, se você juntar Senai, Cefet, Ninguém consegue. não arrasta lata Você d'água. fez prática, né? E aí, uma das coisas que ela dizia é o seguinte, você pode saber até o problema do carro, porém, você não sabe o problema do carro. Que é para você não cair no pressuposto de causa. Isso. O resultado pode ser o mesmo, porém o diagnóstico pode ser totalmente diferente. Pode ser totalmente diferente. Faça o seu lado profissional. Certa vez a gente pegou um carro zero e o cliente disse que tinha um barulho interno no painel. Aí eu dei uma volta com o carro e nada de escutar o barulho. Ali na frente da Taio antigamente não tinha aquela duplicação que foi feita na do Valdo Góes Monteiro. E era calçada até a Boa Terra. Aí a gente usava aquilo ali como pista de teste. Sim, sim, sim. E fui lá embaixo, não escutei o barulho, voltei. Você tá escutando? Eu disse, ainda não, mas eu vou procurar. Tem o carro dentro da oficina, peguei um rolo de fita espuma, um estilete, uma fita isolante e um pacotinho de estopo, um pedacinho de estopo. Botei no banco do passageiro. Saí de lá, fui na recepção, tomei um copo com água. Fui na outra recepção de novos, tomei um café e voltei. Fui na recepção, chamei o cliente. Vamos lá dar uma olhada no carro agora? Aí botei ele dentro do carro. Ele disse, agora ficou bom. Psicologia. O cara tá com a coisa gravada na cabeça. Se você não tiver o feeling de como resolver o problema, você vai estar batendo de testa com o cara constantemente. Sim. Você vai passar a ser o chato da história. Isso. Então, é você saber como conduzir a coisa. Porque muitas das vezes tem cliente que brigou com a mulher em casa, brigou com o filho, brigou com o Tá vendo o problema onde não tem. e quer descontar em alguém. Já chegou o cliente pra mim, estourado e tal, aquele negócio todo, e eu só escutei. Naquela noite eu tinha dado uma conversada com a patroa em casa, eu tava bem levezinho e tal, aquele negócio todo. E aí cheguei pra ele de uma forma muito sutil e disse assim, cara, não me leve a mal. Seu problema não é comigo. Faz o seguinte, chega em casa, bata um papo com a patroa, faz as pazes com ela. E o carro que você disse que não vai trazer mais pra mim, leve pro outro mecânico. Só que ele lá vai comer teu dinheiro, tu vai voltar aqui, eu vou descobrir o teu problema e vou cobrar o dobro do valor. Mas não vai rolar química entre nós dois não, é? Teu problema é outro que não vai rolar comigo. Beleza? Que Deus te abençoe. Desliguei o telefone. E tudo se resolveu. 5 minutos depois ele mandou um áudio pra mim. Pô, bicho, realmente eu tive um problema em casa, não sei o que e tal. Tô estressado pra cacete, não sei o que e tal, aquele negócio todo. Me desculpe da forma que eu conduzi a coisa e tal, aquele negócio todo, mas fica tranquilo. E o cara é meu cliente até hoje. Isso já tem 6 anos. A necessidade da sinceridade. Você tá entendendo? Então, assim, de ser humano também, entender que de fato não é o jeito da mecânica agressivo. psicólogo. Tem o time aí, né? Tem que ter o timezinho. São muitos anos também. de experiência, exatamente. de E vivência. você sempre conseguiu lidar com diversos tipos de clientes. Né? Diversos. Até porque teve um momento, eu acho que a Taio tinha um cliente já diferenciado. Então, assim, você tinha um nível de exigência maior. Isso. E tal, então sempre teve isso. E a galera que compra o carro Honda,
ela espera uma coisa, uma Um entrega atendimento melhor. Né? totalmente diferenciado. Já se cria essa expectativa. É. Luiz, tá perto do final, já esse cara vai me dizer aqui, eu já vou me preparar. Passa rápido demais. Mas Aí tu começa a conversar, você diz, rapaz, queria falar sobre isso, queria falar sobre a aquilo. gente fica com. Mas aí tem novas oportunidades. Com certeza. Aqui não é única, não, oportunidade não. Pode se repetir. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Durante todo esse período, né, de Honda, né, da Master, né, sendo sua, tem algum momento específico que, assim, você parou, pensou e disse, não, agora não vai dar mais certo? Algum momento difícil, tanto do negócio, na família, e que quase fazia você desistir de chegar até onde você chegou? Thomas, já aconteceram vários momentos desse. Mas é aquela coisa, quando acontece, sempre vem uma injeção de ânimo sobre você. No meu caso, quando acontece algo desse tipo, me aparece um cliente, me aparece um vídeo, me aparece até o meu cachorro em casa. Parece que está falando comigo. Acho que Deus usa aquele objeto, aquele animal, aquela pessoa, aquela situação para falar comigo. Diz assim, ó, não é hora de desistir não, vamos embora. Arregaça as mangas e vai embora. E você percebe que aquilo lhe fortalece, né? Semana retrasada, eu tive um nível de estresse, eu estava com uma angústia tão grande que no primeiro ponto eu estourei e não contei a história. Deixei o celular com minha mulher e fui para casa. Aí quando cheguei em casa, eu disse, vou fazer o quê? Peraí. Peguei os pratos, fui lavar os pratos, dei um grau na casa e tal, aquele negócio todo. Deu 11h30, disse, vou sair por aqui devagarzinho andando. Aquele negócio todo. Tô precisando relaxar a mente, cara. O que é que eu vou fazer? Amigos. Vou procurar um amigo que me incentive. E é aquilo que a gente, lá no princípio da conversa, a gente tinha falado. Eu busco pessoas que me levem pra frente. Mas eu sou humano. Eu preciso também tirar um pouco pelo acelerador, porque eu tenho um ritmo muito acelerado. Fiquei em casa. Fui lá, almocei com ele, a gente conversou e tal, aquele negócio todo. Ele me deixou em casa. O que é que você precisa? Eu disse, eu só preciso que você me deixe na porta de casa, que eu agora vou tomar um banho e vou curtir a minha rede. Fui pra rede. Peguei um radinho de pilha que eu tenho em casa. Botei lá pra escutar um louvor. Dormi. Cochilei. Chegou um cara batendo lá pra entregar uma mercadoria na porta. Entrei novamente. Lá vem o meu cachorro me alisar. E por aí vai. No outro dia, outra página na vida. Aí eu chamo as pessoas envolvidas. E mesmo estando certo, cheguei para eles, me perdoe pela atitude que eu tive. Vida que segue. Não toco mais nenhum assunto e vamos embora. Vamos tocar a vida para frente. Essa é a razão de voltar. Entendeu? Reconhecer. Mesmo você estando certo, reconheça que você estava errado. É o grande problema das pessoas. Não, porque a razão é minha, o momento é meu. Se eu estou certo, eu não vou ceder nunca, né? Eu vejo muitos vídeos aí de mecânicos assim, aqui, ó, o Zé Colinha entrou aqui, o Zé do arranjo fez isso aqui, o outro botou aqui uma cinta plástica. Você sabe qual foi a condição daquele profissional naquele momento? Por que ele utilizou um parafuso maior? Por que ele colocou uma cinta plástica no lugar de uma cinta um pedaço de arame? Você sabe qual foi a condição? Você não sabe o que aquele cara estava vivendo. Então, critique menos, elogie mais, toca a vida para frente e que Deus vai nos abençoando e levando a vida para frente. Perfeita fala. A gente costuma fazer aqui a entrega de uma lembrança, que é para você lembrar que passou por aqui pelo nosso podcast. Certo. Aí vai entrar um rapaz aí para entregar uma lembrança para você. Espero que você Show de bola. desfrute Que bom. disso ainda aí. com a foto lá do jantar da Honda, lá em 2008. Aí tem fotos que eu acredito que tem uma certa importância, Com certeza né? tem uma... A gente seleciona aí e com certeza a família que você disse que acontece, que é a base, né, de tudo aí na sua vida. E alguns momentos, como o curso técnico aí da turma. Isso, exatamente. É ali a graduação também. Um momento diferente. Esse momento mesmo aqui que estou junto com minha esposa aqui, nós estávamos comemorando os 30 anos de casados, né? Eu costumo dizer o seguinte: se você me defina o que é ciúmes, eu não sei definir o que é ciúmes. Eu quero que você me defina zelo.
minha esposa. Tenho muito zelo por minha esposa. Tenho muito zelo por minha família. Faço a coisa acontecer de uma forma diferente. Porque é a história do Ronaldinho Fenômeno. Ser igual é fácil, difícil é ser diferente. E manter. E manter. É mais difícil ainda. Com certeza. Sem dúvidas. Cara, eu quero lhe agradecer muito, né? Para mim foi uma satisfação imensa ter você aqui. Um cara que vem se tornando meu amigo. Seu filho também vem se tornando... A gente foi criando uma amizade com a Letícia também. E eu fiquei feliz, né, de conseguir lhe trazer aqui, passar um pouco da sua experiência, trazer conhecimento para as pessoas que estão iniciando, que já iniciaram, que estão meio perdidos. A gente sabe que esse ramo da oficina mecânica, né, do setor automotivo, ele tem algumas particularidades e algumas pessoas acabam se perdendo nesse caminho, né? Algumas empresas acabam se perdendo também, né? Questão de gestão ou de como lidar com o cliente. E aí, quem tiver a oportunidade de assistir, com certeza vai sair uma pessoa diferente nesse pós-episódio, com certeza. Sem dúvidas. Eu quero muito lhe agradecer, Luiz. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Espero que tenha gostado, que tenha curtido esse momento. Ok. É um momento que a gente vê que é rápido, mas com certeza não vai deixar de surgir novas oportunidades. Com certeza. Sem dúvida. Nosso muito obrigado, né, também. Pelo bate-papo inicial lá, quando a gente foi entregar o convite, e hoje também. Cada episódio a gente aprende algo, pode ter certeza. E assim, a tua história, e quando você disse que coloca Deus no centro de tudo, é importante entender que não dá errado. Quando parece dar errado, tudo se soluciona, como você falou. Até o animal, ele percebe que você não está bem e vai dar consolar. Mas não é por acaso. Não é por acaso que nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão. Tem um propósito. Exatamente. Então, Luiz, aproveitando, né, esse episódio, está chegando ao fim, como eu já disse, olhando naquela câmera, né, se você quiser, né, dar um conselho àquelas pessoas que estão começando, ainda estão trabalhando para alguém, ou que, né, precisam da tua vida ou profissional, ouvir uma palavra que você gostaria de passar isso por onde andasse, aproveite esse momento e deixa esse recado para essa galera. O recado que eu dou para você, nesse momento aqui tão especial, não sei o horário que você vai ver isso aí, se de dia, se de noite, se de madrugada, não importa. Aquilo que você fizer, faça como você estivesse fazendo para Deus. Aquilo que você faz para Deus, você vai fazer com excelência, com qualidade, com dignidade. Não tem como dar errado. Esse é o meu recado que eu quero deixar. Show de bola. Perfeita. A gente encerrou com chave de ouro. Porque muitas das vezes eu disse, faça como se fosse para você. Porque quando a gente faz pra gente, a gente faz como é que eu quero receber. Mas quando a gente faz como se fosse para Deus, a gente entrega muito mais eficiência, muito mais zelo. É impossível não acontecer. Exatamente. Então, assim, peguem esse conselho e façam sempre como se fosse para Deus. Nesse episódio a gente aprendeu que resiliência é necessário, se atualizar é necessário, melhorar é necessário, treinar é importante. Isso. Né? E que acreditar no seu potencial e esperar o tempo certo, como todos os nossos convidados têm dito e a gente tem percebido com cada história, o momento certo vai chegar. Né? Você passou aí mais de 13 anos precisamente, em uma só empresa. Isso. Estou falando de uma empresa. Até decidir. E desistiu, voltou. Isso. E hoje está aí. E detalhe, né? Isso foi dado por Deus e é tão provável que você tenha ele como centro das coisas. Então, gente, muitíssimo obrigado por ter continuado conosco até esse último minuto de episódio. Convido a todos vocês a participarem dos próximos episódios, né? Esse foi o 16º. Estamos no início apenas de um grande projeto esse que também Deus colocou no nosso coração e a gente está aqui com esse projeto, trazendo conhecimento, trazendo histórias e aprendendo também com cada uma delas. Marcel, aquelas pessoas que estão assistindo e que às vezes esquece, né, daquele recado que você dá e que não fez até esse episódio, hoje é dia de fazer. O que é, Marcel? Ativar o sininho. Compartilha, comenta, curte, tá certo? Fica com a gente, se inscreve aí no nosso canal e com certeza você vai ter cada vez mais conhecimento compartilhado e de qualidade, tá certo? Espero vocês no próximo episódio e, Thomas,
Quem será o próximo dono? Um conselho antes de acabar. Siga a gente também no Instagram, Com porque certeza, lá no Instagram é verdade, você acompanha também outras informações, os cortes também, tanto no YouTube como no Instagram, como também no Spotify. Você que quer ir trabalhar ouvindo apenas o áudio, estamos também nessa plataforma. Então, nosso muito obrigado. E quem será o próximo dono? Quem será? Comenta aí embaixo. Quem será? Tchau e obrigado. Valeu!